tema é julgamento e cancelamento virtual. Acho que é um tema assim bem atual, né? Que tem acontecido, né, alguns fatos aí recentes. E vamos ver, né, o que vocês acham disso. Dá para falar um pouco sobre isso? Dá. Demais, né? Assim, né? A gente sabe que hoje em dia, assim, internet, assim, das últimas vezes quando eu comecei, né? Na época, assim, na adolescência, eu vi, assim, que a gente era uma coisa mais interna, né? Que a pessoa, você faz o cyberbullying, aí a pessoa cancelar, assim, não essa onda de cancelamento, mas bullying, sabe? E agora, né, pelo advento da mídia, você vê que a mídia está dentro das redes sociais, dentro de tudo, então que tá aquela coisa. Me parece que aumentou, sabe? Você comete um erro, teoricamente perdoável, né? Não sei, vai depender de cada um, o que cada um acha. E você já, pronto, já cancela aquela pessoa. Eu não vou mais acompanhar aquele perfil porque ele tem essa ideia e tal. Então, assim, eu acho que o cancelamento, eu acho, de certa forma, um mal social, porque você, às vezes, você não enxerga o erro, você não vê os dois lados da história, então tem aquela coisa. O cancelamento, claro, tem pessoas que cometem atos imperdoáveis, crimes, racismo, cometem, por exemplo, homofobia, e com vários outros, até mesmo capacitismo, né? Então, eu acho assim, em certa parte, você tem pessoas que se você não concorda com aquela ideia, não siga, ou então, assim, e eu vejo o lado mais negativo, por quê? Porque você acaba cancelando a pessoa e a pessoa não tem culpa, do ato que ela fez. Às vezes ela cometeu um erro que você dá para perdoar, é perdoável, mas eu acho assim que, de certa forma, é muito negativo, né? Virou algo monstruoso essa cultura do cancelamento. Se você comete um erro besta, é capaz de você Tânia? ser cancelado para esta vida, né? É muito complicado, eu acho. Teve um caso de um menino que é filho de uma cantora que ele cometeu suicídio. Não sei se vocês ficaram Hum, sabendo que parece que ele deu um selinho. Ele hum. deu um Não, selinho no ele simulou que ia dar selinho no amigo dele no TikTok, Jorge. Ele não chegou a dar selinho. Ah, Ele simulou só. mas isso entra no cancelamento. Eu acho que ali teve o julgamento, né? As pessoas, assim, Ah, do julgamento, sim, sim, sim. as É porque eu pessoas falei mais. Hum, elas acham assim, Pode falar. que tá no anonimato ali da internet, pode falar o que quiser, e muitas vezes está ofendendo as pessoas ali, né? Com alguns comentários. Tem pessoas que levam muito essa opinião alheia a sério, né? Uhum. É verdade, né? Por que a pessoa dá um peso tão grande a esse julgamento? Na maioria das vezes ela nem conhece aquela pessoa que está conhece, nunca vai. Por que falar os outros, né? Tânia tá falhando. É. Tá Tá bem falhando ruim muito. seu áudio, Tânia. É melhor você escrever. Minha internet Tem tá, que- tá Tá ruim. Eu acho, gente, que um pouco disso é por causa que internet é uma terra sem lei. Porque uma vez eu vi uma matéria, uma pessoa Sim. xingando, fazendo um diabo a quatro na internet. Na hora que for atrás, a pessoa chorava, se mostrava um coitadinho. Então, assim, na internet a Uhum. pessoa é valente, porque acha que não vai ser punida. Tipo no caso do Whindersson com a Você tá ex-sócia. falando do julgamento, né? Então, Quando perdeu o filho dele lá, o filho dele morreu, foram no Instagram dela, ai, essa vagabunda, é isso que você queria, não sei o quê. Gente, o que a mulher tem a ver com isso? Eu acho que o povo não tem muito o que fazer e fica tomando conta da vida dos outros. Porque não é normal, tipo, na minha opinião, uma pessoa que a gente nem conhece, uma pessoa, tipo, querer ofender, querer atacar, querer fazer tudo qualquer coisa, sabendo, sem necessidade.
Ah, Esse sim. negócio de atacar, tem gente que é barraqueira, bocuda demais da Atacar. conta, e aproveita a internet, que é um canal maravilhoso para essas pessoas, e Ah, entendi o que você tá falando. Gente, eu sou barraqueira, viu? Boa tarde. Não, eita, não, você é diferente, entendeu? É mesmo, eu é também, Mas verdade. Ju. Não não mais entra que nisso, eu. Ninguém não. mexe com ela, hein? É, tá vendo, né? Mas vocês não chegam, não ofender, não, né? São É, barraqueiros. mas Não, você, não, você eu só. é tranquila, Ju. Brincadeira, né? Ela Eu compra ou armo briga? barraco Qualquer... e saio. Você, Isso tá ela até é um parece. Eu saio de fininho. Então, Mas é muito complicado mesmo, né? A internet, nessa questão que às vezes a gente está tão sensível, né? Que a gente tem que ter muito cuidado na questão de falar, de opinar, cancelar né? alguém. Principalmente em redes sociais, né? Que eu acho muito perigoso. Nossa, é muito, até a questão de Hum. política, essas coisas, religião. Às vezes eu posto algumas coisas Mas de religião, mas ninguém comenta ainda. é mais um. Eu acho que é mais assim, né? De julgar as pessoas. Por ela ter sua opinião tal e tal. Só que no caso de É, Whindersson foi o seguinte, né? Tem, eu penso que a gente que está do lado de cá tem que estar com a cabeça, tipo, formada de saber o que você é, né? Porque igual o caso do menino que foi citado, né? Imagina, eu vi o que ele disse, ele falou assim que ele estava com medo da tia dele brigar. Então, olha só, né? Tipo, o que as pessoas fizeram, né? Ele foi e apagou, mas mesmo assim se espalhou e ele ficou com medo, né? E pensou. E acabou depois tirando foram a atacar própria a tia vida, né? dele, né? Foram E atacar a tia. porque é É, uma rede, né, gente? Então, Então, a Mi, ela me convidou, ela falou que vocês tinham já pensado nesse tema, e por coincidência eu estava lendo um texto na semana passada, que também falava um pouco sobre isso, e é uma coisa muito interessante, né, de pensar essa questão do cancelamento, porque eu acho que assim como o Jatobá falou, acho que assim como a Ju falou, assim, existem algumas coisas, né, que eu acho que primeiro a gente tem que partir da ideia de que existem alguns tipos de gerações de pessoas, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, eu não, né, que eu tenho 21 anos, mas aquelas pessoas que nasceram antes de surgir a internet, elas têm uma experiência talvez diferente, né, de relação com as pessoas. Então, a gente foi meio que educado a respeitar as pessoas. Então, a gente não tinha um lugar onde nós éramos anônimos, né, onde a gente podia fazer o que a gente quisesse, falar o que a gente quisesse, e isso sairia impune, né? Então, antes da internet, se eu chegasse para um colega da sala da escola, um colega de trabalho e falasse, por exemplo, que eu acho ele feio, eu ia levar uma bordoada na orelha, né? Então, existia claramente a questão das consequências, né? Do que o que eu falasse, o que eu fizesse, haveriam consequências. Só que com a internet surgiu esse fator do anônimo, né? De você poder falar coisas, poder fazer qualquer coisa e se manter no anonimato. Então você cria uma conta fake para você ir lá falar mal da pessoa que você não gosta, ou você cria uma conta fake para falar um monte de besteiras que você jamais falaria, por exemplo, em voz alta dentro da sua casa ou numa roda de amigos. Mas ali virou, como acho que o Krau falou, ou o Jorge falou, a terra de ninguém, né? Então virou um lugar onde aparentemente a gente pode fazer o que a gente quiser, porque ninguém está vendo, né? Ninguém sabe quem é. Mas eu acho que cada situação a gente precisa pensar de uma forma diferente. Então a questão do anonimato, eu acho que fortalece muito essa questão das pessoas se sentirem livres para fazer e para verbalizar coisas que elas sentem, elas acreditam, mas que se elas falassem na vida real aqui fora, vida real entre aspas, né? Porque a gente também tem essa separação de que aqui é real e dentro da internet
não é, quando na verdade a gente viu o quanto que coisas que acontecem no virtual, elas impactam na nossa vida, né? Mas a gente começa a perceber que as pessoas, por exemplo, que têm a ideia de capacitismo, que elas acreditam que, por exemplo, pessoas com deficiência não deveriam estar na mesma escola que os filhos dela, não deveriam estar trabalhando no mesmo local de emprego dela. Essas pessoas elas jamais falariam isso em voz alta aqui fora, né? Mas na internet eu posso falar porque ninguém sabe que sou eu, né? Assim como a questão da homofobia. Então, eu acho errado homem que beija homem, acho errado se aquela menina ali ela gosta de outra menina, mas se eu falar isso na vida real, eu posso ser preso. Agora na internet eu posso falar porque ninguém sabe que sou eu, né? Então, eu acho que esse anonimato protege, mas eu acho que a gente também tem que olhar cada caso como um caso, porque depende também da pessoa que está sofrendo esse bullying, está sofrendo esse ataque. Então a gente vê que, por exemplo, pessoas famosas que sofrem ataques, elas têm toda uma estrutura por trás, né, para manter elas em foco. Então vamos usar o exemplo, por exemplo, da Carol Conká, né, do Big Brother. Ela sofreu muito hate, ela sofreu muito ódio, muitos ataques nas redes sociais. E aí a equipe dela, né, a equipe de bastidores, de imagem e tudo mais, meio que converteram esse ódio a uma questão de visibilidade. Então ela aproveitou e lançou uma música nova, ela aproveitou e já lançou alguns memes e tudo mais, ela mesma compartilhando os próprios memes no Twitter. Então isso usou como um trampolim. Só que para nós, meros mortais, que a gente não lucra em cima do ódio que a gente recebe, isso pode ser muito, muito danoso, muito perigoso, né? E aí eu acho que a gente que já é um pouco mais velho, acho que a gente que já tem um pouco mais de estrutura, de entender, eu acho que de conseguir separar que existe um mundo virtual, onde as pessoas vão falar um monte de coisas, mas assim, ó, qualquer coisa eu vou e fecho o meu Twitter, qualquer coisa eu fecho o meu Instagram e dane-se, mas existem adolescentes, pessoas mais novas que não têm essa estrutura que talvez a gente tenha, porque não conheceram a vida antes da internet, né? Para eles, existe uma simbiose. Para muitas dessas pessoas dessas gerações mais novas, não existe uma separação de vida real e vida virtual, é tudo a mesma coisa. Não faz sentido eu viajar e não postar uma foto. Não faz sentido eu sair com os amigos e não fazer nenhum tipo de postagem. Então, para essas gerações que cresceram, foram educados até, né, com a internet, então, desde pequenininho, dá o celular na mão ali com a galinha pintadinha para a criança ficar quieta. Põe o tablet nela para ela assistir sei lá, o Baby Shark para ela parar de chorar. Então, desde pequeno foram educadas, né, com essa questão. Então, existe uma conexão muito forte que se alguém está atacando a minha imagem virtual, aquilo que eu construí dentro da internet, está atacando diretamente quem eu sou. Então, para essas pessoas, essa separação é mais complicada, é mais complexa, né? Eu acho que para a gente que nasceu antes da internet, para a gente que nasceu, né, antes até da internet de escada, a gente talvez tenha essa ideia de que, se eu quiser eu crio um perfil no Instagram, se eu quiser eu crio um perfil no Twitter. Essas pessoas mais novas, essas gerações, elas não têm essa alternativa. Para elas tem que ter, né? Como que que eu vou ser um adolescente e não tenho um Instagram? Como que eu vou, por exemplo, fazer postagens para os meus colegas da escola e tudo mais, sendo que eu não tenho Instagram? Mas aí, quando a gente entra na questão de cancelamento, a gente também precisa lembrar que existem algumas coisas, né? Existe hoje uma questão de cultura do cancelamento, acho que eu tenho que tomar cuidado como eu falo as coisas, que termos eu uso, porque senão eu vou ser cancelado, né? Então, aí eu vou usar um exemplo meu que aconteceu comigo, de que uma vez eu estava conversando, acho que estava fazendo uma postagem no Twitter, e aí eu falei por conta da linguagem de sinais, né, de um colega que eu falei sobre a linguagem de sinais. E aí ele falou assim, não se fala linguagem de sinais, se fala língua de sinais, porque se você fala linguagem, você está ofendendo as pessoas que têm deficiência auditiva. E aí eu falei assim, não, tudo bem, obrigado por ter me alertado e eu vou adequar, né? Eu não vou mais usar essa palavra,
mas depois eu fiquei pensando, será que o fato de eu não saber qual termo é o mais correto para se utilizar ou menos ofensivo, será que isso já é um motivo de ser cancelado, né? Então, eu passo muito por isso, porque eu tenho uma pesquisa que eu trabalho com mulheres trans e travestis, então toda vez que eu falo sobre isso em lugares onde as pessoas não convivem com mulheres trans e travestis, elas perguntam assim: ah, mas como que eu chamo essa pessoa que nasceu assim, hoje está assim, se identifica assim? Eu posso falar? Então, tem todo um cuidado com o medo de ser cancelado. Às vezes não é nem o medo de ofender, às vezes não é nem a preocupação de que talvez eu esteja ofendendo aquela pessoa se eu falar dessa forma. Mas, assim, como que eu posso falar sem que as pessoas não me cancelem, sem que as pessoas não achem que eu sou uma pessoa ou ignorante ou inculta, né? Então, tem também esse jogo de poder, né? De que quem sabe quais são os termos corretos, quem sabe quais são os conceitos, acaba tendo um poder sobre aqueles que não sabem. Isso vira meio que uma caça às bruxas, às vezes, né? Dependendo de como a gente olha para alguns acontecimentos. Então, por exemplo, existe muita debate, não sei quem aqui frequenta as redes sociais, tipo Twitter, Instagram, mas existe muito debate sobre a questão Verdade. de linguagem neutra, muito debate sobre isso. Então, se fala, se não fala, se coloca esse. Os não binários, né, Michel? Exatamente. Então, existe muita. E aí, de um lado, tem as pessoas que cancelam, porque alguém está usando o termo errado, está usando o pronome errado. E do outro lado, existem aquelas pessoas que sabem que existe uma questão de, por exemplo, de linguagem neutra, mas elas não querem usar pelo fato de que sabem que isso machuca também aquela outra pessoa. Assim como quando a gente fala sobre a questão, por exemplo, de deficiências, a gente começa a ver, por exemplo, alguns termos, né, de que teve um rapaz que colocou no Twitter assim, por conta de que pessoas mudas, e alguém já veio um monte de gente embaixo. Não é mudo, porque se você está falando mudo é porque você não conhece é porque você nunca foi atrás, você nunca se interessou. Então existe também esse jogo. Mas aí existe uma outra coisa que vem no vácuo dessa questão, que é aquelas pessoas que são preconceituosas e querem continuar sendo preconceituosas, e aí aproveitam para falar assim, agora tudo é cancelamento. Eu não posso falar mais nada. Eu sempre chamei, eu vou usar um termo aqui, eu sempre chamei traveco, sempre falei que mulheres trans eram travecos, agora eu não posso mais falar. Eu sempre falei que homens que beijam outro homem são viados, são bichas, agora eu não posso falar. Né? Assim como existem alguns termos muito mais ofensivos, né? Se a gente pensar pessoas cadeirantes, então tem muita gente que usa termos extremamente ofensivos, e se você tenta corrigir, se você tenta mostrar para ela que aquele termo não é correto, ela fala, e tudo é cancelamento, agora eu não posso nem mais falar que aquele cara ali é viado, que as pessoas já acham que eu tô sendo preconceituoso. E, de fato, a pessoa está sendo preconceituosa, né? Então, eu acho que existem muitas coisas aí que a gente além de ser um fator muito novo, né, essa questão de cancelamento, questão em redes sociais, eu acho que existem muitas coisas para a gente tentar olhar. Uma coisa que pelo menos eu estou tentando fazer, e eu acho que eu estou tentando também entender um pouco como que isso pode se tornar menos insalubre, eu acho que é pensar de que existe coisas que eu preciso aprender. Então, existem coisas que estão mudando, coisas que estão vindo com as novas gerações, com as novas formas da gente entender o mundo. Então, eu não conhecia, por exemplo, alguns tipos de distrofias, então eu preciso entender. Eu não conhecia alguns tipos de pessoas, por exemplo, não binárias, alguns tipos de possibilidades de existência, né, de gênero. Assim como eu não sabia de vários termos que eram utilizados, por exemplo, na comunidade preta, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode levar em consideração é de que a gente precisa aprender coisas, a gente sempre vai precisar aprender coisas, que o mundo muda, e a gente também, no nosso lugar, acho que se a gente quer um mundo um pouquinho melhor, também de entender que existem outras pessoas que não sabem, e acho que a gente precisa ter um pouco de paciência, às vezes um pouco de
ok, essa pessoa falou errado, como que eu vou falar com ela para mostrar para ela que esse termo é ofensivo? Porque senão a gente caiu naquele lugar de não vou mais falar porque essa pessoa usou esse termo errado, nunca mais eu vou falar com essa pessoa, já vou bloquear ela agora, e aí essa pessoa ela vai continuar sem saber, ela vai continuar reproduzindo esses termos que às vezes são ofensivos, ou eu posso também cair num outro lugar do tipo assim, eu vou ensinar, mas eu vou mostrar para ela o quanto ela também está sendo preconceituosa e tudo mais. Eu acho que é um jogo, sabe? É um equilíbrio numa balança muito delicado, muito difícil, mas eu acho que vale a pena, assim. O que vocês acham, sabe, dessas coisas que eu estava pensando aqui, falando com vocês? Michel, Eu, 2016, eu praticamente fui quase cancelado na minha cabeça sem eu ter culpa. Tinha uma promoção que ia ser a festa da parte de Jesus. Daí você tinha que mandar frase, alguma coisa, as 10 melhores iam para a festa. Na minha época que eu estudei, que eu terminei em 2002, eu aprendi que, quer dizer, naquela época, né, que mulata era mistura de raças, tipo do negro com branco. Daí eu fiz um poema e coloquei assim, mulata, tu é linda, não sei o quê. Pra mim eu tava elogiando, mas caíram matando em cima de mim. Porque mulata não pode, é ofensivo, é derivado de mula. Mas eu não É sabia. verdade. Daí começaram a falar um monte de coisa sem eu ter culpa, porque para mim eu estava elogiando e eu estava ofendendo sem saber. Era. Eu, assim, eu concordo que a gente tem que, por exemplo, se uma pessoa fala um termo preconceituoso, você diga na internet dela, olha, isso que você falou é preconceito. Não sei o que, não sei o que, por exemplo. Eu acho muito válido, mas agora, se a pessoa sabe que é ofensivo e reiteradamente comete aquele ato, aí já não sei se vale a pena você ficar ensinando, né? Porque eu acho assim, que a gente tem que melhorar sempre, claro, como o Michel falou, nós erramos, a gente erra, a gente acerta. Mas eu acho assim, que a gente tem que cada vez mais mostrar às pessoas que elas têm que aprender a respeitar. Não é por medo de ser cancelado, é por medo de ofender. Eu mesmo não vou falar um negócio, uma coisa que eu sei que é ofensivo e a pessoa não vai gostar. É o que o Michel falou ali, a respeito à homofobia, que tem essas frases que ele falou realmente são muito homofóbicas. Eu não vou falar uma frase dessa porque eu sei que vai ofender. E a gente mesmo sofre, pô, tem gente que chama a gente de aleijado e outros termos pejorativos. Então, eu falei surdo mudo ali porque tinha falado assim que eles não gostam que a gente fale surdo mudo. Realmente, não é surdo mudo, é surdo mesmo. Tem uma amiga minha que tem uma tia surda que ela explicou, que é Libras, que é linguagem de sinais. Linguagem não, línguas, uma língua. Libras é língua, isso mesmo. Então é isso. Então, e aí, se a gente não tem, talvez, essas pessoas que têm um pouco de paciência e entenda que a gente nós não estamos sendo ofensivos ou não estamos fazendo para ofender, a gente aprende, né? Então, por exemplo, assim como o Cal aprendeu essa questão do termo mulata, o Jatobá com a questão do termo de surdo, tem também outros termos que às vezes nem são ofensivos, mas são errados, né? Então, um clássico que eu acho que vocês já devem ter ouvido é a questão de especial, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, que trabalham comigo, elas ainda utilizavam esse termo, sabe? De que, aquela pessoa é especial, aquela pessoa que chegou aqui no hospital é especial. E só que elas não falavam isso como uma forma ofensiva, mas elas falavam porque não tinha nenhuma pessoa ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa que convivia com uma pessoa com deficiência, para chegar e falar para elas, olha, não é esse termo que usa. Assim como, por exemplo, eu e a Michelle nos nossos rolês, diversas e diversas vezes, cobrador de ônibus, motorista de ônibus falava sobre, a cadeira vai descer, a moça especial vai descer. E, assim, a Michelle, ela tem toda assim, a perspicácia dela, então a gente brincava muito com isso, né, de que não vai ser só a cadeira, ela também vai descer, não vai ser só a cadeira que vai descer do ônibus. Então, mas existem
isso a gente meio que brinca, eu e a Michelle, a gente brincou em alguns momentos, mas também tentando mostrar para a pessoa que, assim, não é a cadeira que você tá levando, não é a cadeira que você vai descer, é uma pessoa que por acaso está sentada numa cadeira de rodas. Mas eu acho que é isso que o Jatobá falou, a gente está sempre aprendendo, eu acho que a gente precisa também entender. Só que aí é isso, parte também da pessoa querer aprender, né? Porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito pelo fato de várias vezes eu trabalhar com a questão de sexo, de sexualidade, a gente começa a falar, por exemplo, sobre algumas questões de orientação sexual ou de identidade de gênero, e aí algumas pessoas, elas imaginam que é assim, bom, se eu não sou gay, nem sou bissexual, se eu não sou travesti, eu não sou transexual, eu não preciso ouvir sobre isso, eu não preciso escutar sobre isso, porque eu sou hétero, né, então não tem nada a ver comigo. E assim como acontece com pessoas que não são cadeirantes ou não têm algum tipo de distrofia, que imaginam que assim, eu não sou uma pessoa com deficiência, então isso que eles estão falando não diz respeito a mim. E aí cria-se aquela barreira, né? Para não aprender, para não conhecer. E exatamente como o Jatobá falou, de não porque assim eu preciso aprender, porque senão nas redes sociais vão me cancelar, e as pessoas vão pegar e vão printar e vão postar em outros grupos, e aí eu vou ficar mal falada, né? Mas para entender que assim, se eu estou usando um termo que está machucando pessoas, e assim como nesse exemplo que vocês trouxeram do TikTok, isso pode até tirar a vida de uma pessoa, por que que eu vou continuar mantendo, sabe? Por que que eu vou continuar reproduzindo isso, né? E é muito interessante quando vocês trouxeram esse caso do TikTok, porque estava todo mundo falando sobre a questão do cancelamento e sobre a questão do bullying, mas eu fiquei pensando sobre um passo atrás, um pouco antes disso, um pouco antes do cancelamento e do bullying, do tipo, é porque ele quase beijou um amigo dele. E eu fiquei pensando, qual que é o problema, né? Se não fosse no TikTok e você visse na rua ele quase beijando o amigo dele, isso seria um problema? Isso seria você iria até lá e falar, escuta, o que você está fazendo aqui? Por que você está beijando seu amigo? Será que isso diria respeito a você, né? Se você não foi convidado para participar do beijo? Então, o quanto também, às vezes, né, nessas relações das redes virtuais, a gente acaba achando que tem o direito, né, de opinar sobre tudo, de falar sobre tudo e de se intrometer também na vida dos outros, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante dessa questão de privacidade. Eu acho que as redes sociais, além dessa questão, né, de anonimato, também traz essa questão de privacidade. Eu acho que nada mais é privado, além de todo mundo se tornar especialista em algum tema, né? Então, hoje em dia todo mundo é especialista em vacina, todo mundo é especialista em política, todo mundo é especialista em economia, e aí as pessoas e ninguém mais tem a sua própria privacidade, né? Então, se você postar alguma coisa, qualquer pessoa pode vir ali e opinar e falar sobre isso, né? E dar a opinião dela, mesmo que não foi solicitado, né? Então, não sei se alguém já passou por isso, mas quantas e quantas vezes você posta uma questão, uma foto, uma questão sua, né, numa das redes sociais, e outras pessoas, elas se acham no direito de comentar se elas gostaram, não gostaram, se acharam ruim, se elas discordam. Então, eu lembro que eu gostava muito de postar sobre filmes e séries, né? Na época da Nem se graduação. mancou, às vezes. Exatamente, nem se mancou para entender que às vezes, ok, é a opinião de uma outra pessoa e eu não concordo, eu vou rolar o feed e vou para as próximas, né? Isso não tem nada a ver comigo. Mas eu gostava muito de postar, por exemplo, sobre filmes e séries, por conta de um trabalho que eu realizava antes, e toda vez. Cortou. Eita, Michel, cortou. Caiu. Caiu a conexão. Michel caiu. Vai e volta, vai e volta. Voltou. Voltou. Voltou agora. Bom, mas é isso. Na hora que nós ia começar a falar mal. Pode falar. Na hora que a gente ia começar a falar mal de você, gente. Michel. E a Mi chegou. Boa noite, Mi. Me chegou. Boa noite, gente. Desculpa, é que eu tô no ônibus tão barulhento. Aí eu tava esperando melhorar aqui, mas não melhora, eu resolvi entrar.
Mas e vocês já passaram por alguma situação assim? Acho que o Krau falou, né, da situação dele, do semi-cancelamento, mas Não, alguém já passou alguma situação parecida? Tentar de novo falar. agora Então, pode falar. tá Vai, funcionando. Tânia. Tá Tá mais ou ouvindo? menos. Mas, fale. Vai falando. Mas aí a questão também é que as pessoas querem se expor também, né? Tem uma necessidade de estar ali, né, o tempo todo, e aí muitas vezes só quer ouvir também o que deseja, né? Não vê que também vai ter o outro lado, que vai ter alguém que vai pensar diferente, e tem que estar meio que preparado para isso, né? É o problema que todo mundo acha que tá certo, né? Eu acho uma questão bem complicada, né, esse negócio de cancelamento. Nunca passei por isso, porque eu penso muito antes de postar alguma coisa, e no final eu acho que acabo não postando ou não comentando, apesar de ter as minhas opiniões, eu não me exponho. É, eu também. Muito Eu difícil isso também acontecer comigo. eu também não envolvo nessas questões na internet, porque eu sei que a maioria das coisas tem dois lados. Além de dois lados, tem a questão da pós-verdade e acaba sempre dando confusão, sabe? E você acaba gerando atrito, né? Tem a questão da minha mãe, que não conversa com a irmã dela, por questão política, sabe? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, então eu acho que não vale a pena, sabe? É, Eu acho que é uma assim, coisa que não- em questão política eu ainda dou minhas opiniões, né? Mas, assim, às vezes a pessoa não concorda, tal, aí dá uma agonia, mas eu me exponho, na verdade, muito pouco, então mas é muito difícil isso acontecer comigo, né? Assim, não concordar, tudo bem, mas respeita, né? Você não concorda, É, deixa passar também, Porque então a é, sério, né? o que acontece muito comigo, assim, na prática, às vezes você está na rua, assim, e por você ser deficiente, a pessoa te trata como uma criança, ou fala com você isso. como se você fosse uma criança, entendeu? E na hora ali não tem como, é difícil você, né, falar para a pessoa, ó, é errado, não faça isso. É complicado para a gente, né? Porque às vezes você está É, numa correria ali tão grande, lógico que a gente não gosta, né? Que nem o Michel falou o termo especial, ninguém eu gosta, né? odeio esse termo, Ser sinceramente. chamado, o Jatobá falou o termo aleijado. Tem outro termo que eles usam também, que é você é guerreiro, né? Guerreiro, Não a usa, gente. esse que eu falei no primeiro não usa mais, mas esse especial guerreiro, Toda vez que alguém fala, ah, Seju, você é uma guerreira, eu imagino pronto, uma Bárbara em no, cima de um cavalo, guerreando e pronto, cortando cabeça. nos Jogos Tô Paralímpicos brincando, gente. mesmo, vai ter um festival de gente, nossa, que guerreiro, não sei o quê. Vai ter, né, dia 23, então vai ter um festival de comentário assim. Eu O acho que que a eu, melhor forma é a gente chegar na pessoa e perguntar, né? Não sei, porque a gente não sabe mesmo. Por exemplo, eu não sei, que nem o termo LGBT tem tantas letras lá, tantas siglas, É isso. que a gente não sabe, né? Binário, não binário, não sei o que e tal. Aí eu li uma reportagem por coincidência hoje que acharam uma múmia há 2.000 anos atrás que ela era não binária. Aí eu falei, nossa, mas o que é, né? Múmia não binária, como seria isso, né? Aí eu li, aprendi, né? A gente vai aprendendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu gosto de ver, mas a gente está num tempo atual que a gente se confunde com as siglas, sabe? É Uma muita tonelada, coisa. uma tonelada de, na verdade, de informação, aí a gente acaba ficando confuso. Raquel? então, o que me incomoda um pouco, quando eu pego o ônibus e tem cobrador, né, tem algumas linhas ainda que existe, eles falarem pro motorista, o deficiente vai descer. Aí eu fico procurando, né, em vez de falar, especificar, né, cadeirante vai descer,
Aí já sabe, né, quem é a pessoa que vai precisar da ajuda, de acionar o elevador e tal. Aí fala dessa forma. Para mim, incomoda essa palavra, o deficiente vai descer. Não sei Aqui se eles falam o cadeirante vai descer, mas eu não me importo, o deficiente vai descer. Mas para aqui, mim incomoda um pouco. Eu prefiro, assim, no meu caso, né, particularmente, comentar, né, falar a palavra cadeirante. Não Por sei exemplo, se aqui ele a fala moça cadeirante, porque cadeirante tá descendo, o no rapaz. ônibus, onde tem o lugar do ônibus do cadeirante, nossa, você sabe que tem um botão, né, que você aperta para dar parada. Aquele botão sim, do lado da cadeira de roda, ela é um som diferente para o motorista. Então, quando você vai parar na próxima, quando você aperta, lá, a Michelle está mostrando. Tá Se você mostrando. der, esse botão que a Michelle está mostrando aí no visor da a Michelle, campainha, né? Aí para eles aparece outro som, ele né? é um toque diferente dos outros botões do ônibus, sabe? Esse toque, esse aí que ela está mostrando, ele dá um sinal bem. E o outro acho que dá um sinal longo, alguma coisa assim. Eu sei que o sinal do cadeirante é diferente. Isso. Aí ele sabe que é cadeirante. Mas Que ele às vezes nem pediu, funciona. sim. E pediu para descer, assim. Então, mas esse botão às vezes não funciona. Às vezes não Eu, por funciona. exemplo, hoje eu tô num ônibus que eu tô no fundo, bem no fundo. Tá lotado, lotado. Então, na hora de descer, eu tenho que começar a gritar, né, para avisar o cobrador. Só que assim, gente, eu para gritar, eu tenho que falar assim, eu grito assim, a cadeirante vai descer. Eu também. Daqui. Eu falo, Então, cadeirante falar vai descer. assim, eu vou descer, o motorista não vai estar nem aí. Vai falar, Eu que falo folgada, cadeirante. vai achar que é uma pessoa qualquer. Então eu tenho que gritar, a cadeirante vai descer. Aí ele escuta e ele vem pra Mas casa. sempre tem alguém dentro do ônibus que também fala, né? Ó, o cadeirante vai descer também. Aí o pessoal começa a ajudar, né? Começa a começa. fazer a mensagem chegar lá na frente. Mas aquele isso que a telefone. Raquel falou, eu sempre escuto de tudo, assim. Já escutei a especial, a cadeira vai descer. Daí eu falei Deixa eu assim, dar nossa, a falando. cadeira? Né? E aí eu vou ficar, né? Como assim, né? Michel Eu já falou escutei isso. de tudo. Mas já Tem uma- escutei a mulher, a moça aqui vai descer. Achei legal. Falou, ó, vai descer a moça aqui. Elogio, né? Falta a moça. Achei aí, excelente, um né? rapaz, Tem uma piada na internet que o cadeirante vai pegar o taco e falar, a cadeira também vai? já Aconteceu vi. há pouco tempo, no Uber. Pronto, o táxi, pronto. Na porta de casa, o próprio motorista perguntou, a cadeira vai? Eu falei, não, você me pega no colo, você me coloca lá no carro, chegando lá, ela vai estar lá já. Aí você me coloca na cadeira, entendeu? Dá vontade de responder dessa forma. Os taxistas aqui mesmo, muito já dizendo assim, e cadeira também vai? Mas assim, na vida real, a gente não fala as coisas, a gente fica quieto, mas será que se anonimamente a gente não ia xingar essas pessoas? Eu acho que Krau, né, Krau? Depende. Pensamento eu xingo bastante. Gente, a minha língua é mais rápida que o testamento. Quando eu vi, já falei. Na vida real e no dia a dia a gente se controla pra falar, né? Meu amigo Pedro é assim também, fica, não sou cara, não cadeirante não, rapaz. Tem um cara, olha como que eu Michele, sou muito briguento. depois eu quero falar, tá bom? Pode falar? Fala, Neuza. Ô, Michele, já aconteceu com você, porque acontecia comigo. Eu vinha lá da CD, né, no ônibus Parelheiros, que só vai entrando gente. E eu lá no meu lugarzinho, né, da cadeira. Aí na hora de descer começa, a cadeirante vai descer, por favor, dá licença, vamos descer todo mundo. Todo mundo olha assim, acho que se pudesse se olhar, matasse. Já aconteceu com você, Michele? Aí eles olham Todo dia. Aí todo mundo desce. Todo dia, eu tenho aquele... direto. Aí quando eu desço, eles dão mais uma olhada assim, tipo, Quando o ônibus tá cheio, né? Que tirar... O ônibus sempre está cheio aqui em São Paulo, sempre está cheio. Todo dia eu tenho que tirar metade do ônibus para descer. Aí ele sai, tem que sair, senão eu vou passar por cima. Aí fica a opção da pessoa. Ou ela sai ou eu passo por cima. Brincadeira, mas
Mas acontece mesmo. Então, quando eu estou no ônibus que fica pela frente, a entrada, aí o ônibus para descer. Daí o cobrador começa a falar, pessoal, você vai passar aqui no corredor. Libera o corredor para ela passar. Se puder, desce, depois sobe. Aí eles vão saindo, né? Aí eles saem, aí eu saio atrás. Eu tento fazer o mais rápido possível, né? Para não atrasar eles. Atrasar. Mas todo dia eu passo por isso. Mas olha a diferença, né? Quando você está assim, né, nesse lugar em público, o pessoal olha, eles dão aquelas olhadas, como a Neuza falou, né? Te julgando ali. Só que na internet, na rede social, não existe isso, né? Então, o que eles fazem? Eles vão xingar e vão falar, né? É a mesma coisa. Então, vão mesmo. Recebem. Mas na internet eu acho difícil alguém falar mal de deficiente. Vocês viram, não sei se vocês falaram hoje aqui, né? Mas teve uma moça deficiente, eu falei deficiente, a Raquel não vai gostar de mim. Uma moça com uma... Tá cancelada. Teve algum problema ósseo, não sei, que ela usa uma prótese na perna. E aí, ela fez uma reunião, alguma coisa assim, online, e as pessoas começaram a entrar para fazer piadas para ela. Ela tem 13 anos de idade. Fazendo piada da perna dela. Você agora tem perna biônica, você vai jogar futebol? Você fazia um monte de piadinha, bullying com ela. Super chato, assim, sabe? E aí a mãe dela ficou feia da vida, porque a menina tem 13 anos de idade, é uma criança, né? Nunca vi isso. Jorge, vocês viram isso? Horrível. Tem dois que eu vi no Instagram também. Uma é aquela pequena Lô, que é uma nanzinha, uma nana, e eu ontem chama, acho que o Instagram dele é Virei Adulto, que ele faz coisa de receita, coisa assim. Você vê o tanto de comentário ofendendo por causa do tamanho, falando por que nasceu. O povo não tem dó, não. O povo é meio... Eu já vi bastante piada de anão, verdade. No Instagram também, alguns. No Instagram também tem o Victor de Marco, e ele posta algumas coisas assim também. Ele falou sobre... Geralmente falam para ele, nossa, você nem parece que é deficiente, né? Então, algumas coisas assim. Que é uma coisa que ele também acha... Ele já comentou, né? O quanto isso é ofensivo para ele. Eu já ouvi falar isso para mim. Eu também ouço bastante esse lance de você nem parece deficiente, não sei o quê, só quando só porque não anda na cadeira de rodas. Eu também ouço bastante isso. Mas eu acho que é um elogio. Eu acho que eles estão querendo elogiar, né? Não sei. Não, eu já vi É verdade. Eles acham que elogiar, Eu vi na CD uma vez, uma menininha... mas você é tão novinha, já tá na cadeira de roda. Gente, não, brincadeira, né? Ou então a pessoa fala, nossa, você é tão linda e usa cadeira de roda. Tadinha, Nath. A Nath que escuta isso, me dá uma dó. Eu só escuto um negócio desse. Vai, porque eu tô na cadeira, tem que ser bem. A Nath aí, ó. Nath está aqui, a gente está fazendo aqui artesanato, gente, pro Túlio, pro chá de bebê dele. Quer ver o movimento? Vocês não me reparam não, viu, gente? Olha, eu vou ser cancelada aí por vocês. É tarde demais. Eu não sei como virar a câmera, meu Deus. Aperta aí o botão. Olha lá, a Nath trabalhando, eu boto a Nath para trabalhar. Acho que não. Aqui olha. Tem engordação motora, né? Aí é difícil. Mas tá ela de quantos dá conta, meses? gente. Ô, Nath, você tá de quantos meses? Tá de quantos meses, Nath? Nath, tá de quantos meses? 5,5. 5,5. Vou mostrar seu bonitinho, Nath? Olha o tamanho do neném. Dá de ver, gente? Nossa. O meu bebê é um bebê G. Ele é maior do que os normal. Normal.
Mas ainda é normal. Eu acho que tem 2 aí. Tá certo, Tânia, por aí. Não, é só um, já fizemos um monte de ultrassom, já fizemos 3, né, Nath? 3 ultrassom, e é um menino mesmo, muito grande esse menino. Ai, que legal. É que a família toda é grande, gente, daí, né, não tem como nascer pequeno, né? Gente, tá acabando a reunião, agora é tempo. Bem alto, né? O aviso. Então, gente, só desse tema tem acho que 2 coisas que me veio à cabeça agora. Uma das coisas acho que o Jorge falou, né? Bom, como eu sei que alguns termos eu não conheço, então é bom perguntar para a pessoa. Nem sempre as pessoas elas querem, né, falar sobre isso, nem sempre elas querem. Eu acho que vocês já podem ter passado em algum momento por isso, nem sempre eu tô com saco, eu tô com cabeça para explicar, ou com tempo também, né? Então, eu acho que a gente também tem não querer explicar ou querer falar sobre isso, principalmente na internet, né? Até porque se a pessoa está na internet fazendo pergunta nas redes sociais, ela é a mesma internet onde ela poderia pesquisar, fazer uma pesquisa sobre o tema, sobre o assunto, ou sobre a sigla, ou sobre o termo que ela está pensando em utilizar, se é ofensivo ou não. Então, tem essa questão, né, da nossa própria busca, a gente tem que ir atrás, se a gente acha que é interessante, se a gente quer ser um pouco diferente. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, noite. Michel. Obrigado, Legal. Bom final de Segunda-feira semana. tem mais. Boa noite, pessoal. Que bom. Boa noite, gente. Desculpa o Agora é atraso. só viu? segunda, viu? Sai muito tarde tá. do trabalho. Boa noite. Tchau. Boa Beijo, noite. gente. Até segunda. Obrigado, Obrigada, Michel. Obrigado. De Gente, nada, beijo. Valeu, obrigado pelo beijo. convite. Juízo, Tchau, tchau. juízo. Samurai sword.